Buenos dias, oitavo e nono. Estamos aqui para fazer a correção hoje da revisão de vocês, para que sirva de estudo para a prova que vocês vão fazer daqui a pouco, né? Então a gente tem aqui, vocês vão perceber que o arquivo meninos é o mesmo, porque o nosso conteúdo é o mesmo, tá certo? Vocês vão perceber aqui que eu fiz uma mudança no arquivo que vocês têm. Eu acrescentei aqui, ó, umas explicações, umas tabelinhas para a gente poder explicar durante a correção, tá? Vou deixar esse arquivo do jeitinho que tá, assim, lá no portal para vocês. Sua primeira questão era formar o particípio dos verbos. Coloquei a explicaçãozinha aqui para ficar claro, não só ouvindo, quanto acompanhando na leitura. Formação del particípio. Você vai lembrar que todos os verbos terminados em ar, tá certo? Como cantar, hablar, eu vou acrescentar o sufixo ado. Então, eu tenho aqui, ó, deixei em negrito para vocês, por exemplo, a raiz do verbo cantar. Eu tirei a marca de conjugação ar, o que eu acrescentei depois? Justamente esse ado, esse sufixo aqui, porque o particípio, a formação dele é a raiz do verbo mais o sufixo indicado, no nosso caso, terminados em ar, ado, cantado. Verbos terminados em er e ir, o sufixo vai mudar. Eu vou acrescentar o ido. Então, verbos como beber, está aqui a raiz, acrescentei ido. Partir, está aqui a raiz, acrescentei ido. Então, fica bebido, partido. Combinado? O que você tinha que fazer aqui na sua questão? Achar a raiz. Eu separei aqui para você enxergar direitinho, olha. Cantar, separei da sua marca de conjugação ar. O que a gente vai fazer para formar o particípio? De retirar justamente essa parte, ó. Acrescentei a raiz do lado de cá, cante, e acrescentei o sufixo ado, porque é um verbo terminado em ar. Partir, separei os dois também, olha. O que eu vou fazer? Retirar o ir, repetir a raiz, parte, e acrescentar o ido. Não vou colocar ado. Ado é para verbos terminados em ar. Verbos terminados em er, como beber, e ir, como partir, eu acrescento ido. Então, como é que ficou? Cantado, partido, hablado, bebido, sonreído. Chamar atenção para esse verbo, olha, sonreír. Eu separei apenas o ir. É assim mesmo, tá? Nem sempre o verbo vai terminar a raiz dele em uma consoante. Pode ser que termine numa vogal, como sonreír, mas eu retiro apenas a marca de conjugação, repito a raiz, ó, até o e. Sonre e acrescento o ido, sonreído. Assim vai ser com os demais. Barrer, barrido. Barrer é varrer mesmo no português, tá, gente? Por isso, quando a gente vai ao interior, de vez em quando a gente vê alguém falar, ah, vamos varrer a casa, porque vem daí da raiz da palavra no espanhol, que a gente lembra que a raiz do português e espanhol é a mesma que é o latim, né? Comer, comido, caminhar, caminado, viver, vivido e estar, estado. Só não confunda, lembra sempre que eu tenho uma terminação ado para verbos terminados em ar, uma terminação ido para verbos terminados em er e ir. Por que a gente aprende o particípio? Para formar o pretérito perfeito que está aqui, tá certo? Vou deixar as duas tabelinhas aparecendo. Essa daqui de baixo é a tabelinha que vocês têm lá na sua folha de verbos, tá? Você tem uma folha de verbos separada. Por favor, oitavo e nono, façam a prova sem consulta, para saber você mesmo se provar o que você sabe e o que você não sabe. E consultar, apenas consulte as tabelas de verbo, caso seja necessário. Acredito que será, por isso que eu fiz uma tabelinha de verbo separado com os verbos do sexto, sétimo, oitavo e nono. Vocês, por exemplo, vão usar essa daqui do particípio, perdão, do pretérito perfeito, tá certo? Coloquei aqui em cima, olha, uma informaçãozinha da formação do pretérito perfeito, para você não esquecer. Que o verbo em pretérito perfeito é um verbo composto. Ele é composto de quê? Só um minutinho aqui que eu queria marcar. Pronto, ó. Ele é composto. Ih, acho que não vai dar para marcar, não, gente. Vou começar pelo contrário, ó. Ele é composto pelo presente do verbo haver. Qual é o presente do verbo haver? Esse que está aqui embaixo, ó.
yo, tu has, ele e usted ha, nosotros, nosotras hemos, vosotros, vosotros, vosotras habéis, eles e ustedes han. Então, eu tenho um verbo composto com o verbo auxiliar conjugado no presente, mais o verbo principal, aquele que a gente sempre coloca entre parênteses, em particípio. Qual é o particípio? Aqueles verbinhos que vão terminar em ado, quando ele for verbo de primeira conjugação, que terminam em a. Os verbinhos terminados em ido, se for de segunda e terceira, como beber e partir, terminados em er e ir, né? Cantado, bebido, partido. Eu vou ter que ter as duas formações para formar o pretérito perfeito. Esse aqui é apenas o presente do verbo haver, esse aqui apenas é particípio. Os dois juntos, um mais o outro, eu formo o pretérito perfeito. Combinado? Está aqui embaixo, então, a forma de pretérito perfeito. Como que é o pretérito perfeito do cantar? O meu sujeito, se sou eu, e cantado. Se o meu sujeito é tu, has cantado. Ele e usted, ha cantado. Nosotros, nosotras, hemos cantado. Deixa eu subir um pouquinho. Vosotros, vosotras, habéis cantado. Eles e ustedes han cantado. Assim com os outros. Olha, o cantado se repete em toda a formação, mas o verbo haver, eu preciso aqui, cada forma, combinar com o sujeito do meu texto ou da minha frase. Tá bem? Assim vai ser com os outros. O bebido se repete em todas as formas. O e, as, a, hemos, habeis e han do verbo haver no presente combina com o sujeito, assim como partir, tá certo? Ele é um verbo muito simples, mas você pode se enrolar se você não lembrar disso. Vou baixar a tabela aqui manualmente, gente, só para vocês acompanharem junto aqui na correção. Deixa eu trazê-la para baixo, para a gente ir corrigindo e vocês irem olhando a formação à medida que for fazer as frases, tá bem? Só baixar um pouquinho aqui para acertar, porque senão o pessoal que tem toque vai brigar comigo. Aqui está a tabelinha e as nossas questões de A a G, não é isso? Então, observe aqui. Eu coloquei todos os sujeitos em azul, para que você perceba quem é o sujeito da frase. Esse sujeito precisa combinar aqui com o verbo haver da minha tabela. O verbo principal está aqui em verde, entre parênteses. Esses verbos aqui em verde, que vocês vão formar o particípio como cantado, bebido e partido, tá certo? Mas para ser pretérito perfeito, como ele pede a questão, eu preciso das duas formas, tá certo? Esse aqui sozinho é presente do verbo haver, esse aqui sozinho é verbo em particípio. Os dois juntos formam o pretérito perfeito, tá certo? Na minha frase, Javier e Carmen no comprar os regalos para seus hijos, eu preciso fazer esse verbo poder se transformar em pretérito perfeito. Como? Venho aqui e observo o meu sujeito. Javier e Carmen são eles. Se são eles, eu preciso dessa forma an para vir na frente do meu verbo, para eu começar a formar o pretérito perfeito. Javier e Carmen no an, pego o verbo poder, transformo em particípio. Como? Tiro a marca de conjugação é, se é um verbo terminado em é, eu preciso acrescentar o sufixo ido nesse local. Então, repito a raiz até o de, pode, e acrescento o ido. Então, minha frase fica: Javier e Carmen não han podido comprar os regalos para seus hijos. Ok? Na B, eu tenho meu sujeito, Rosa. Aqui é aquela história, eu posso confundir Rosa sendo ele ou Rosa sendo tu. Na frase me indica que eu estou falando sobre a Rosa ou eu estou falando com a Rosa. Tá certo? A interrogativa aqui já me diz que eu estou conversando com Rosa. Então, ela é o tu, com quem eu falo, e não de quem eu falo, como seria o ele. Por que é importante você saber disso? Se eu estou falando com tu, o meu verbo haver vai ser o as. Tu, as. Se eu estivesse falando sobre a Rosa, eu estaria falando sobre ela. Meu verbo ficaria diferente.
ella, Rosa, a. Mas, ó, eu estou conversando com Rosa e vou perguntar, Rosa, has vivido alguma vez em Málaga? É uma pergunta direta a ela, ok? Letra C. Roberto e eu. Lembra? Alguém mais eu somos nós. Se é nós outros, hemos. Roberto e eu hemos passado muitas vacaciones em Buenos Aires. Como eu fiz aqui, o verbo era passar, verbo terminado em ar. Retiro o ar, repito a minha raiz aqui, que é até o S, paz, e acrescento agora ado e não ido. Tudo bem? Letra D. Meu sujeito é muitas personas. Muitas personas são ellas. Ellas, então, muitas personas han tenido una sorpresa al salir a la calle. Bueno, voy a poner arriba un poquito. Alejandro e tu é outro que eu queria chamar a atenção. Ó. Não estou falando só sobre Alejandro e nem só sobre tu. Se o tu é você, gente, Alejandro e tu, eu estou falando de vocês, vosotros, tá certo? Eu estou perguntando para alguém, quem eu estou conversando, se esta pessoa, tu e Alejandro, habéis aprovechado el viaje. Estou perguntando se eles aproveitaram a viagem, não é isso? Então, eu estou falando de vosotros, vocês. Yo, meu sujeito, então eu vou formar yo he llegado esta tarde. Tu has estado em Madrid este verano, tá certo? Observe sua tabelinha, consulte, é importante, não tem problema consultar. Também, ó, peguei a tabelinha lá do pretérito imperfeito para demonstrar aqui na sua atividade 3 que pede para preencher agora com pretérito imperfeito. Aquele passado que me diz que eu costumava fazer alguma coisa. É um passado habitual. Às vezes a gente pode chamar assim, passado habitual, que eu tinha o hábito de fazer algo, tá certo? Você pode observar que as ações, elas são contínuas no passado, tá bem? Separei aqui, olha, a raiz dos verbos e as suas terminações em pretérito imperfeito. Então, tudo isso que está em negrito depois da raiz são as terminações para os verbos terminados em ar, como cantar. Claro que serve só para verbos regulares, tá? O beber, mesma coisa, raiz separada e as terminações aqui em negrito em separado, porque todo verbo terminado em er, como beber, terá essas terminações. Para nossa alegria, os verbos terminados em ir, como partir, que está nessa coluna, tem a mesma terminação dos de segunda conjugação, como beber, tá certo? Então, eu falo bebia, bebias, bebia, bebíamos, bebias, bebiam, mas o partir é a mesma coisa. Partia, partias, partia, partíamos, partias, partiam. Muito simples para você fazer uma avaliação, tá certo? Meu sujeito não está implícito nem explícito na frase da letra A. Então, entre parênteses, eu dei o sujeito que está aqui em azul. Quem é que falava, hablava? Eu. Sempre hablava com mis padres sobre todo. Observe o que eu fiz. Tirei o ar, que é a marca de conjugação. Minha raiz é até o L. O que eu acrescentei aqui? Se sou eu vim aqui e peguei essa partícula aqui, ó. Aba. Hablava. Fernanda agora é meu sujeito. Fernanda é ella. A minha terminação tem que ser essa. Ah, professora, mas é igual o yo. Como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Eles são iguais mesmo, gente. É só a frase que vai me dizer se eu estou falando sobre alguém ou sobre mim. Tá certo? Então, fica a frase. Fernanda não comia... não comia verduras crudas. Meu verbo não é de primeira conjugação. Nesse caso, é de segunda, como comer. Fernanda é ella. Eu venho aqui na minha segunda tabela, tá certo? Vou pegar essa partícula para colocar. Assim como o cantava para eu e cantava para ella, assim vai ser o bebia para eu e bebia para ella, tá certo? Mas da mesma forma eu vou saber se eu estou falando em primeira pessoa ou em terceira pessoa, de acordo com a frase. Jorge e eu somos nós outros, lembra disso, não é? Jorge e eu somos nós outros. Jorge e eu sempre vivíamos
com muita prisa. Eu tirei o ir, minha raiz é até o V, olha aqui. Acrescentei aqui, ó, vive. Onde que eu peguei essa partícula íamos? No verbo partir, está aqui o nosotros, mira, e eu retirei dessa parte aqui, ó, partíamos, e acrescentei, tá certo? Assim como os outros. Tu jugavas quando niño? Fiz uma pergunta, mas agora eu estou usando a tabela como o cantar. Vosotras dividíais seus juguetes? Vosotras, vim aqui na tabela do partir. Quando niño, mi padre e su hermano. Esse aqui é um que a gente consegue enganar bastante vocês, porque meu pai e o irmão dele são duas pessoas e eu não estou conversando com nenhum deles, eu estou falando sobre eles. Não deixa eu enganar vocês. Não estou falando só sobre o meu pai, nem só sobre o meu tio. Eu estou falando sobre os dois, eles, tá certo? Quando niños, mi padre e su hermano desapareciam todas as tardes para jogar ao futebol. Tá bem? Muito bem, vamos seguir aqui. Aqui já é tudo muito mais simples. Pedi vocês para colocarem para vocabulário de viaje, que era uma matériazinha que a gente estava estudando sobre viajar. Pedi 5 sítios de visitação. Coloquei 5 que vocês vão precisar lá na prova de saber. Quais são? Lugares de visitação que eu posso ir. Praia, que é uma palavra que vocês já conheciam. Museu, uma palavra muito simples, parecida com português, mas termina em O e não em U. Monumentos, eu posso visitar monumentos, que é igual em português. Feira de artesania, feira de artesanato. Simples de vocês lembrarem. Centro histórico, cada cidade que eu vou visitar tem um centro histórico. Coloquei os 5 mais importantes que estarão na sua prova, possivelmente. Tá bem? Perdão. Acho que essa já é a 10ª aula que eu gravo hoje. Só um minutinho. Bebendo uma aguinha para poder prosseguir. Letra B, peço 5 sítios de hospedagem. Onde eu posso me hospedar? Hotel, que é igual em português. Acampamento, que muda um pouquinho, eu falo campamento. Escrevo assim, se vocês precisarem reconhecer essa palavra. Lembra que campamento, só vou tirar o A, não é? De acampamento. Hostel, igual em português. O que é um hostel? É uma hospedagem que não é grande como um hotel e nem é como um albergue, mas é um intermediário aí entre o hotel e o albergue, tá certo? Ou talvez uma pensão, né? Albergue, que é igual em português, e pension, que eu só não tenho o ão no espanhol, vou escrever assim, pension, tá certo? 5 sítios, escrevi errado, gente, olha aqui, eu nem tinha percebido. 5 meios de transporte, vou acertar e passo para vocês certinho. 5 meios de transporte mais usuais numa viagem seria avião, autobus, ônibus, cuidado para não escrever bus, tá? Que bus é em inglês, nosso nome é autobus, é assim, não tem outro. Trem, com N, coche, carro, e barco, navio. São os mais usuais para viagem. Fiz uma tabelinha aqui com os meios de transporte que vocês haviam aprendido no 7º ano, tá? Então, tem aqui, ó, os nomes em espanhol nessa coluna e na coluna aqui da direita, tá certo? Relembrando aí, ó, ambulância, não vou ter circunflexo porque no espanhol não tem. Avião, um falso amigo aqui, porque barco, né? Em português é barca, em espanhol. Bicicleta, são meios de transportes. Não viajaria, mas tem gente que até já fez. Caminhão, cuidado aí, ó, a escrita é caminhão e não caminhão, com esse NH aqui, que a gente quer substituir por esse N do espanhol, tá? É caminhão, assim. Coche, professora, mas tem lugar que fala carro com outro nome. Já fui na Argentina e falaram outro nome. Ok,
Tem sim, outros nomes para falar carro, mas este daqui é o nome universal, que se você for na Argentina, no Peru, em Cuba, na Espanha, todos vão entender que coche é carro, tá certo? Então, escrevam coche, caso necessário para sua avaliação. Afinal de contas, também é o mais diferente, né, gente? É muito mais fácil o brasileiro saber falar carro do que falar coche, mas nem todo mundo, não é o mundo inteiro que fala espanhol que fala carro, tá certo? Vamos falar coche. Helicóptero é igual em português, com o mesmo acento. Cuidado com o metrô, que pra gente é metro, sem acento e com essa pronúncia, metro. Moto, motocicleta também pra gente em português é motocicleta ou moto em espanhol. E o falso amigo que aparece aqui de novo, porque o navio é barco pra gente, não é? O barco é barca em espanhol, o navio que é o barco, tá certo? Se for navio de cruzeiro, eu vou chamar de barco também, tá certo? Não vamos chamar cruzeiro, é a viagem. A gente viaja para um cruzeiro em barco, tá? Ônibus, autobus, relembrando, trem, só vamos lembrar que eu escrevo com N, trem, tá certo? Caso seja necessário essas palavrinhas. Os falsos amigos é aquela tabelinha que vocês tinham na atividade, quando aqui na coluna da esquerda eu tenho os nomes em espanhol e os seus significados em português. Apelido, que é sobrenome, já é velho conhecido. Lembram que a assinatura não é assinatura, é matéria ou disciplina escolar. Que aula é a classe, a sala de aula. Que classe é a aula. Eu tenho classe de matemáticas, é porque eu tenho aula de matemática. Pegamento, não é esse negócio que vocês estão pensando aí, é cola, né? Pegar, também, pegar, não é o que vocês estão pensando, pegar é somente colar. Eu vou a pegar a atividade em meu caderno, eu vou colar a atividade no caderno. Pode ter o sentido de bater também, tá? Eu vou a pegar-te, eu vou te bater. Cola, que parece que é cola em português, de verdade é fila. Eu vou a correr na cola, eu vou ficar numa fila. Borracha, que é bêbada. Borrar, é aquilo que o professor fala, não é? Eu vou a borrar la pizarra, eu vou apagar, não é o que vocês estão pensando aí também, não. Seus danadinhos. Goma é borracha, ó. Então a borracha é bêbada. Goma, que é a nossa borracha, aquela de apagar, que vocês estão apagando aí o que vocês erraram aí agora, para consertar os erros, né? Quando a gente trabalhou partes do corpo, vocês lembram que algumas são falsos amigos. Coelho é pescoço, frente é testa, pelado não é alguém sem roupa, pelado é alguém sem cabelo, é alguém careca, não é? Exquisito não é alguém que é estranho, é quando eu me refiro a algo que está gostoso ou saboroso, né? Este bocadilho está muito esquisito, esse sanduíche está muito gostoso, muito saboroso. Ao contrário do raro, que para a gente é uma coisa boa, no espanhol é uma coisa ruim. Se alguém fala que tu eres raro, não está dizendo que você é uma pérola, está dizendo que você é muito esquisito, tá certo? Fete é nosso velho conhecido, que é data. Largo, um grande falso amigo, porque o largo não significa grande, não é? Como no português, esta camisa está larga, porque ela está grande. Não, a camisa, se eu falo que minha camisa está larga, é porque ela está comprida e não grande, tá bem? Grande no sentido de comprido, né? Rato, se alguém falar para você, dá-me um rato, ninguém quer que você fique jogando bicho em cima, não. A pessoa quer só que você espere um instante, que você espere um momento, não é isso? Dá-me um rato, ela quer fazer alguma coisa e voltar rapidinho para te atender. Não fica jogando animal em cima dos outros, não, hein? Embaraçada é uma pergunta que deixa as pessoas muito embaraçadas quando elas viajam, porque parece que a gente fica confuso, né? Mas não é não, porque embaraçada quer dizer grávida. Nosso cabelo no Brasil é embaraçado, no espanhol não pode ficar embaraçado, não. Chulo é uma palavra que vocês sempre me perguntaram na hora de escrever, porque é a palavra legal.
Nunca falei para vocês decorarem aí agora, ó. Chulo, chulo pra gente no português é uma coisa ruim. Fala assim, nossa, aquele camarada é tão chulo. Por quê? Porque ele é mal vestido, ele é mal cuidado. E tem esse sentido de coisa ruim. O contrário do espanhol, que chulo, chulo vai ser legal. Ah, que amigo tão chulo eu tenho. Ai, que amigo tão legal que eu tenho. Tá? Então o sentido é o contrário. Finalizando aqui, eu tinha pedido vocês só para relembrar aí as estações do ano, simples para vocês. A gente achou que a prova seria mais difícil, que seria na escola, né? Mas tem uma questãozinha lá de estações do ano, até esqueci o nome, olha, gente. Estações do ano, só lembre como escreve. Primavera, verano, outono, não octônio, tá? A gente escreve assim, que às vezes lembra do mês outubro e escreve octônio. Não, outono e inverno, tá certo? Beijo para vocês, vejo vocês no próximo vídeo, que eu vou dar uma passadinha como vocês vão fazer a prova, mas lembra, oitavo e nono, faça a prova sem consulta, consulte apenas as tabelas de verbo, para você se testar. O que, que você sabe, o que você não sabe, para a gente saber no nosso retorno, se a gente volta a um assunto que não ficou tão entendido, porque se a gente for simplesmente consultar, não vai ter tanto mérito, né? Beijo para vocês, até daqui a pouquinho.